da Saúde adverte. A obesidade infantil no Brasil é considerada uma epidemia. Uma em cada 3 crianças de 5 a 9 anos de idade está acima do peso ou é obesa. Vamos conversar sobre isso? Calunga, tu se alimentava bem quando tu era criança? Tu comia saladas? Eu acho que sim, né? Eu não sei se depois a gente vai falar sobre isso, se a alimentação antigamente, né, era mais natural, assim, os produtos. Então a gente comia muita salada, assim, mas eu acho que comia, não sei se tem esse controle que tem hoje, né? Os profissionais que estão muito mais ligados a essa área do que antigamente. Mas eu acho que me alimentava bem, sim. Eu convido você que está em casa a assistir um trecho do documentário Muito Além do Peso, que foi produzido o ano passado, em 2012, e vai falar sobre a obesidade infantil no Brasil. Confere agora esse material. É uma cenoura. Tu odeia? É um rabanete? Os rabanetes? A picles. Quando foi a última vez que você comeu melão? Essa fruta aqui, você sabe qual que é? Ah, uma manga, um abacate. Eu não como muito abacate. A obesidade está relacionada com as maiores pandemias modernas. Ela está relacionada com diabetes, que é uma pandemia, e ela é a causa maior do diabetes tipo 2. Ela está relacionada com as doenças cardiovasculares, que é outra pandemia, é a maior causa de mortalidade do mundo atual, e ela vem da obesidade ou do excesso de peso. Ela está relacionada com depressão, ela está relacionada com estresse, ela está relacionada com alguns tipos de câncer. Então, as grandes pandemias modernas têm na sua base o excesso de peso. Com certeza, as calorias não são todas iguais. O fato de alguém ter um excesso diário de 100 calorias pode fazer essa pessoa engordar até 4 quilos por ano. Mas você ter 100 calorias de excesso em fruta não vai engordar tanto quanto você ter 100 calorias de excesso em açúcar ou em refrigerante. Então tem que se saber que as calorias são diferentes e tem um potencial de engordar as pessoas também diferente. Quantos saquinhos de açúcar vocês acham que tem dentro dessa latinha? Nenhum. Eu acho que tem 3. E se eu te contar? Segura aí, que tem 7 saquinhos numa latinha. 7 nessa aqui. Olha o absurdo. 7. Nossa Senhora. Se uma pessoa beber uma latinha de refrigerante por dia durante 7 dias, ela está consumindo 259 gramas de açúcares aproximadamente. Acho que ela tem bastante. Muito. Caraca. Eu quero saber, Valéria, você que é nutricionista. A gente sabe que o açúcar faz mal, mas a gente vê mãe que dá refrigerante na mamadeira já. O que acontece? Isso mesmo. Tem mães introduzindo muito cedo refrigerante, né? Sendo esse não só o açúcar o mal dele, sendo os edulcorantes, acidulantes, aromatizantes, né? Que são acrescentados aí, a acidez muito elevada, o pH, modificando também a digestão do alimento, certo? Não somente isso, como esses também causam inúmeras doenças no futuro. Pati, que é mãe e que tá com o Lucas aqui. Oi, Lucas, tudo bem? Dê oi pra mim. Oi? Oi? Pati, pode segurar o microfone. E pra ti, como é que é? Quando tu teve o Lucas, tu sabia o que podia dar pra ele em questão de alimentação? Eu não sabia o que eu podia dar para ele, mas que nem o refrigerante, os doces, entrou na alimentação dele com 2 anos. Mas ele não toma refrigerante assim todo dia. Ele toma no final de semana e quando ele vai na casa da minha mãe. Porque lá eles consomem muito refrigerante. Em casa a gente não tem o costume de tomar refrigerante, então em casa ele não toma.
E quando ele toma é um meio copo, mas doce ele come bastante. E frutas e verduras? Ah, frutas ele come todas, quase. Maçã ele adora. Come 2, 3, se deixar ele come um monte. Mas tem influência tua também. Tu come, a ele gente come lá em casa. E na escolinha também, elas ajudam bastante, né? Porque tem o horário do doce e o horário da fruta, né? No final do dia tem um creme, mas antes tem a fruta. Ou vice-versa, sempre tem na escolinha. Um dos fatores é os alimentos industrializados, que hoje em dia, no próprio lanche das crianças na escolinha, o que eu vejo? Os pais, em vez de picar uma fruta e colocar na lancheira, não, já estão introduzindo bolacha recheada, salgadinho. Em vez de fazer um suco natural, já coloca um refrigerante que já está pronto. Então, a questão da falta de tempo ou de realmente a introdução de muitos alimentos industrializados estão causando obesidade infantil, sim. O que a gente pode entender? O porquê dessa questão das crianças já se alimentando mal? Tem a ver com a ansiedade? Pode ter a ver com a ansiedade, né? Existem algumas questões relacionadas à mídia, né? Então, a criança vai comprar algum tipo de alimento e vai vir um brinquedinho junto, né? Então, às vezes, a preferência é por isso. O estilo alimentar parental também. Então, não adianta os pais quererem que a criança coma frutas enquanto eles comem chocolate. Eu tenho 2 meninas, a Eduarda e a Carolina. A Carolina está então com 8 meses, está começando agora com uma alimentação saudável, sem sal, sem açúcar, muitas frutas, verduras, né? O próprio carboidrato também ela já está comendo, muito saudável. Eu procuro então manter uma alimentação bem saudável com ela, até onde eu consigo, até 1 ano, 2, vamos ver até quando a gente vai conseguir. Eu tenho 2 filhas também, né? E teve uma idade que a minha menor quase não comia verduras. Lá pelos 7, 8 anos, ela comia assim algumas verduras. Então, eu procurava fazer mais seguido, mais frequente aquelas. E agora que ela está com 12 anos, ela vendo, e a gente manteve a alimentação com bastante verduras. Hoje ela come mais que a gente, para se cuidar, porque vê que é um hábito saudável, né? Então, assim, acho que a gente não pode desistir. A gente evita também refrigerante em casa. E isso que as gurias falaram, psicóloga, nutricionista, as mães também, é o exemplo dos pais. Eu trouxe aqui, não quis deixar de trazer uma sobremesa, né? Porque assim também... O doce faz bem também, dá energia. E até assim, é um produto aqui, esse lanche a gente vende num colégio aqui ali no centro, tá? E as crianças comem. Então, esse tem gelatina, creme com abacaxi e chantilly. Se tu for ver, o chantilly vai um pouquinho de nata, mas não vai nada de produto, digamos, conservante, tá? É o creme que a avó fazia, essas receitas são antigas, então a gente pega lá o leite, a gema, a farinha, o açúcar de baunilha, ferve, sabe? Não se pega aqueles produtos estilo potinho, pó para pudim, não potinho, pó para pudim e tu só mistura e ele vem todo pronto, cheio de produtos químicos, né, que ajudam a conservar. Esses são feitos como as avós da gente faziam. Vovô é muito engraçado, barrigudinho e careca, anda com as calças caindo, fica mostrando as cuecas. Vovô é muito engraçado, barrigudinho e careca, anda com as calças caindo, fica mostrando as cuecas. Vovô é muito guloso, gosta muito de panqueca, sempre depois do almoço, tira uma boa soneca. Vovô é muito guloso, gosta muito de panqueca, sempre depois do almoço, tira uma boa soneca. Vô, meu bom amigo, se tu me convida, eu vou cestear contigo. Vô,
Se tu me convida, eu vou cestear contigo. Que rei sou eu, que não tenho coroa, mas sou feliz, levo a vida numa boa. Que rei sou eu, que não tenho coroa, mas sou feliz, levo a vida numa boa. Eu sou o rei da floresta amazônica, eu sou o rei da nave supersônica, eu sou o rei da bandinha sinfônica, eu sou o rei que gosta de água tônica. Que rei sou eu, que não tenho coroa, mas sou feliz, levo a vida numa boa. Que rei sou eu, que não tenho coroa, mas sou feliz, levo a vida numa boa. O Calunga? Eu sabia o seguinte, que se a gente se servir bem um prato, né? E comer e ficar satisfeito. Se repetir, o ideal seria não repetir, só comer uma vez só bem, ou tem algum problema que se a gente for repetir assim a comida mais de 2 vezes, supondo? E principalmente as crianças também Criança, mudam ou não também? Sim, então assim, depende do alimento que está ali no prato, certo? E vai depender do gasto energético da pessoa. Se for um atleta, se for uma pessoa que fica o dia inteiro sentada, se for uma criança, né? Então, geralmente uma criança, vamos dar um exemplo de um prato de uma criança, né, da idade dele. Sempre se faz uma harmonia. Então, se pega o prato, se divide em 4 partes, sendo, então, 25% de carboidrato, daí entra a tua panqueca e tal, ou arroz, ou feijão. No outro 25%, uma porção de proteína, de carne, pode ser ovo, carne de frango, peixes, enfim. No restante dos 25%, um vegetal cozido, certo? Bem colorido, uma beterraba e tal. E no restante pode ser verdes escuros, amarelos. O prato sempre tem que ter essa harmonia. E tem uma escola aqui em Caxias do Sul, no bairro São Ciro, que também dá dicas, porque eles inventaram outra maneira para fazer com que as crianças tenham vontade de comer salada. A gente confere agora. Eu planto, eu pego a salada para tia Lene, a gente tira foto perto das plantas. Lívia, de 4 anos, aprendeu desde cedo conhecer de onde vêm os alimentos que ela come todos os dias. Na escola infantil em Caxias do Sul, onde ela estuda, existe um projeto desenvolvido há 4 anos em que as crianças põem literalmente a mão na massa, ou melhor, na terra. Tu ajudou a plantar salsinha, alface? Ajuda a plantar aqui? Sim. Esse trabalho com a educação infantil a gente faz no objetivo de, desde cedo, já introduzir na criança os hábitos alimentares, saber fazer as escolhas mais saudáveis e buscar os alimentos mais importantes para a saúde. Muitos acham que vamos supor, a salada que a gente pega no mercado e não sabem que é plantado, né? Então, por isso a importância de trabalhar também plantando com a terra, plantar, eles vão crescer e depois colher. E tu come depois? Sim. Tu gosta de salada? Sim. Em casa tu também come? Sim. Que salada que tu mais gosta? Alface. A nutricionista observa a importância da educação alimentar no ensino escolar. Tem vários estudos que comprovam que é na infância que se emolduram as raízes da educação alimentar. Quanto mais contato a criança tiver com alimentos diferenciados e com alimentos saudáveis na faixa etária da educação infantil, provavelmente mais variado e mais adequado vai ser o leque alimentar dela. Os pais também já desde pequenininho incentivassem a comer, falar sobre a importância. Eu acho que eles comeriam bem mais. Tu come alface, cenoura? Sim. Todo dia? Uhum. As crianças em contato com a natureza, tu imagina o que passa na cabeça de uma criança colocar uma semente na terra e quando ela vê aquela semente começa a formar uma planta, uma vida. E ela tem todo um outro respeito, um outro carinho com ela e vai saber daí os nutrientes que ela contém e realmente eles vão
ser mais próximos, ver de onde vem e vão dar mais valor, sim, às verduras e frutas. Aqui, então, a pessoa não vai deixar de comer um pastel, só que ele não vai ser frito, que também a fritura colabora para a má alimentação. O pão de queijo é uma massa, tem carboidrato, sim, mas também tem queijo e é assado. Então, tu já parte para uma alimentação mais saudável. Né? Os sanduíches aqui, que a gente procura sempre colocar uma salada. Esse, tomate, alface, frango e maionese. Vamos só mostrar aqui. Um pão integral, então assim, discreto, até não trouxe os mais integrais, né? Um pão branco, que é saudável. Tem tomate, cenoura, alface, pepino, queijo, frango. E aí, assim, a pessoa daí vai... a mastigação, todo o processo da alimentação vai ter com alimentos mais saudáveis como esses, né? E os pais realmente de noite em casa têm que fazer uma janta mais saudável, têm que tentar fazer uma comida mesmo. A introdução dos sanduíches eu vejo no consultório de noite, todo mundo querendo introduzir muito pão à noite, que é um alimento que a farinha de colocar, trigo... Né, o sanduíche, assim, mais pega prático. Um queijo, presunto e pão é uma coisa. Agora, você coloca um tomate, um alface, um pepino, sabe? E variando, né? Você colocar cenoura, beterraba, você tem que colocar produtos que fiquem gostosos também junto e que a criança vai aceitar, vai mas a acostumar questão com o paladar, de chegar em casa tarde do trabalho, cansado, e pegar um pão numa padaria, um queijo e presunto e colocar e dar para a criança é muito mais prático. Érica, e as meninas, tinha muita dúvida quando era... Até porque a questão da amamentação sempre é uma dúvida, né? Dizem que é 6 meses, depois dizem que é 2 anos. Então, a gente nunca sabe, né? Bem certo. Mas vocês tinham dúvidas a respeito disso? Não, o Lucas parou de mamar no peito com 4 meses quando ele entrou para a escolinha. Eu não tinha mais leite, daí ele foi indo para a escolinha e acabou não pegando mais o peito. Mas até os 4 meses eu fiz de tudo para que ele só mamasse no peito. E a Fabiana, como é que foi? Agora tem a Carolina também, né? Sim, com a Eduarda eu consegui amamentar até o 7º mês. Já com a Carolina foi um pouco diferente, eu consegui amamentar ela só até o 3º mês. Mudou um pouco, assim, foi diferente a segunda amamentação. E eu não consegui amamentar mais do que o 3º mês, aí já tive que inserir o complemento, então alimentar para ela. Tá certo. Érica, eu quero até saber, existe a questão da criança também manipular os pais? Tipo, se tu não fizer isso, eu não como. Ou vice-versa, às vezes o pai manipula a criança para a criança comer, né? Se a criança manipula o pai, é porque ela já foi manipulada, né? Ela aprendeu. E isso é um dos piores comportamentos que os pais podem ter, porque eles estão ensinando... que, por exemplo, se tu não comer essa verdura, tu não vai comer o chocolate. Então, a verdura é ruim e o chocolate é o meu benefício, né? Então, já começa ali um ensinamento que, na realidade, não é positivo. Eu até gostaria de comentar uma coisinha sobre o vídeo, que é uma ideia muito boa para as pessoas fazerem em casa. Né? Então, qualquer lugar dá para plantar. Todo mundo tem um vaso, qualquer cantinho que dê para plantar. Porque a criação de um ambiente positivo também é muito importante. Porque normalmente os ambientes positivos, eles estão associados com festinhas infantis, aniversários, né? E ambientes negativos com salada, então é onde o pai força a criança a comer, né? Ou com frutas em geral. A gestação também é importante a mãe se alimentar bem, porque pode ser que desde ali já possa incentivar o paladar da criança? Exatamente. Existem alguns alimentos que eu digo que seria proibido para gestantes, que seria o aspartame. Então, a gestante não quer engordar, então o que elas fazem? Consomem alimentos diets? Não consumam alimentos diets, tá? A alimentação tem que ser quase a mesma de antes. Então, é comprovado que mães que ingerem muita porcaria, o nenê vai querer comer porcaria depois, tá? Então, tem que ter um cuidado grande na gestação também. A questão até da alimentação. Dicas que a gente pudesse dar já, Valéria, para que possa se incentivar cada vez mais a criança a comer coisas saudáveis. Sim, sempre
mostrar, sempre oferecer esses alimentos. Também pode se fazer carinha, fazer um sanduichinho com cenourinha, os olhinhos, a boquinha, montar, né, um pepininho. Também se introduzir brincando com os alimentos. Hoje na internet existem vários vídeos para as mães olharem de como colorir o prato, como enfeitar, como fazer bichinho, né? Dá para te fazer vários desenhinhos com os alimentos em que vai despertar o interesse pela criança, tá? Existem crianças que têm um paladar melhor, que comem de tudo, outros estão inapetentes, então esses têm que introduzir talvez alguma vitamina para aumentar o apetite também, né? Então sempre se leva no pediatra ou numa nutricionista para melhorar essa questão. E Érica, o que a gente pode concluir? Então, assim, os pais devem cuidar com a questão do controle restritivo, muito forte, né? Com a questão também da pressão extrema para comer, que gera aquela neofobia de alguns alimentos, que é, eu não conheço, mas eu não gosto, né? Então, assim, a gente sabe que alimentos mais calóricos são mais prazerosos, trazem uma maior sensação de saciedade. Então, às vezes, colocar a verdura no final vai fazer com que a criança associe a sensação de prazer à verdura e não ao docinho ou à refeição. Então, isso também pode ser uma dica. E a questão do castigo, se tu não comer, nunca fazer, como é que é? Não pode? De preferência evitar, porque vai ser uma pressão, né? Então, ela provavelmente vai associar isso a uma coisa negativa. Né? Na realidade, uma conversa, uma explicação, introduzindo aos poucos também, de acordo com os limites dessa criança, também ajudam bastante. E a questão de se alimentar para as crianças que comem com a televisão ligada, influencia, não influencia? Isso é muito ruim, né? Porque ela não vai ter total noção da saciedade dela, que eu acho que é um dos aspectos mais interessantes, né, dos pais desenvolverem na criança. É a criança poder, aos poucos, ter essa aptidão sozinha do quanto ela precisa comer. Muito bem. Deixa eu ver, escutar aqui da Carmen. E aí, uma dica que a gente pode, uma dica final, Carmen, que a gente pode dar? Olha, eu vejo assim, a reunião para almoçar, né? A gente não partir assim, almoçar correndo, né? A televisão em hipótese nenhuma ligada, né? E assim, digamos, esse dia não vou ter tempo de fazer uma alimentação mais balanceada. Os buffets aquilo são cheios de verduras cozidas, cruas. Então, assim, variar o prato pela cor, né? Então, tu procura colocar várias cores no prato. Assim, você vai estar variando a alimentação de você. E, com certeza, aquilo que visualmente é bonito dá vontade de comer, né? Com certeza. Então, tá certo. Muito bem. Calunga, vamos encerrar o programa de hoje ao teu som, mas você quer falar um pouco da tua agenda cultural aí, rapidinho? Não, tudo bem, graças a Deus a agenda está super boa, bastante escola, eu me alimentando nas escolas também, que eu almoço com as professoras. Hoje foi uma alimentação super saudável em Novo Hamburgo, né? Um filezinho de frango e uma salada, então eu achei super gostoso e isso aí ajuda bastante, então estou prestando muita atenção na conversa mesmo. Mas eu estou fazendo um contraponto aqui, porque a poesia infantil ela tem uma proposta muito de humor, assim. Então, ela não é tão correta nesse sentido, porque a criança ela gosta de alegria, né, através da poesia, né? Depois, acho que esse complemento dos profissionais é que faz o balanceamento ficar legal desses assuntos como nós temos agora. Então, um poeminha que diz assim... Tu vai falar e daí eu vou encerrar contigo, mas então eu já vou agradecer a participação de todos e todas, do Lucas, que estava aí com a gente, da Carmen com as dicas. A gente vai estar deliciando as comidinhas da Carmen aqui. E eu agradeço você que nos acompanhou e esteve junto com a gente. Muito obrigada e é contigo. Seu Nicolau é inteligente, pois inventou o cachorro quente. Dona Miroca, devagarinho, faz a pipoca dar seus pulinhos. Seu Manuel, o português, tinha uma zebra que era xadrez. Dona Carlota, desengonçada, vira cambota com a criançada. Seu Valdemar, que estardalhaço, pintou o rosto, virou palhaço. Você tá tão diferente. Na
Na sua boca faltam dentes. Você tá tão diferente. Na sua boca faltam dentes. Se você está